sejam todos muito bem-vindos ao Backstage Podcast. Meu nome é Marcelo Luibeck e esse é meu programa de entrevistas. E hoje a gente está com o Guilherme Camargo. Ele é formado em publicidade. Em 2012, ele se tornou sócio e CEO da agência de tecnologia interativa Silks, que em 2008 virou um grupo de empresas, o Silks Group. A holding é formada por 4 empresas, tem 5 produtos, com DNA de tecnologia, comunicação, games e gamificação, que ele vai explicar um pouquinho melhor pra gente o que é. Ele é professor de Game Marketing na ESPM desde 2013 e trabalhou por quase 13 anos na Microsoft. E por 6 anos foi responsável pela área de games, mais especificamente a área do Xbox 360 no Brasil, certo? É isso aí. Já joguei muito Xbox 360 no Brasil. Graças ao seu pai eu tô aqui também. O Guilherme é uma pessoa multifacetada, porque além de professor e CEO de uma empresa de tecnologia, ele também é baterista e já tocou por anos na banda Street Bulldog, que encerrou em 2008. E é considerada hoje, pelas minhas pesquisas, uma das grandes bandas do hardcore nacional. Também tá certo isso? Pô, se tá na internet é verdade, né? Tá na internet, pô. Obrigado, muito obrigado por ter vindo aqui, por ter você, topado. Marcelo. Pô, muito bacana. Eu tava falando, a última vez que a gente se viu pessoalmente já faz 10 anos. Então, né? né? Então, eu era uma criancinha, não tinha essa barbinha ainda. E eu também, olha como a vida foi dinâmica, né? Eu acabei também mudando de carreira. Você mudou daquele tempo? Então, foi 2012 que eu fiz essa mudança de carreira, do corporativo pro mundo empreendedor, né? Então, entendi. Coincide 10 anos atrás, né? E hoje estamos aqui 10 anos após. Que louco, né? Eu tô em outra fase da vida, tô um pouco... Fase de começar a trabalhar, a profissão, terminar a faculdade. Legal. Queria começar te perguntando como que junta tantas características numa pessoa só, a característica de empreendedor, tá todo tatuado, eu não sabia que você tinha tanta tatuagem. Mostra aí pra câmera, você consegue mostrar aí? Consigo aqui. Olha isso. Meu amigo Zeca, meu tatuador aqui. Zeca o quê? Zeca Tatu. Depois até deixo o link pra... Baterista de banda de hardcore mesmo? Hardcore, o estilo é hardcore. É. CEO de uma empresa, trabalhando na Microsoft, como que junta tudo isso numa pessoa só? Faltou ser faixa preta de karatê. Putz, ainda tem essa. Eu diria que eu brinco assim que eu faço tudo nota 7. Então, eu acho que, na realidade, o importante é você estar um pouco na média ou acima da média, mas eu tive sempre essa... Não vou falar que é uma inquietação, mas não me sinto... com muitas tarefas. Na verdade, eu acho que eu faço no tempo certo e, para mim, me faz bem. Né? Uhum. Desde tocar música até fazer algum tipo de esporte. E a questão do trabalho, para mim, eu misturo um pouco de prazer, né? Porque se trabalhar fosse bom, não pagavam a gente para isso, né? Mas eu trabalho com o que eu gosto e com as pessoas que eu realmente, né, aprecio como sócio e equipe e tudo mais. Quando eu penso num CEO de uma empresa de tecnologia... não é o seu estereótipo que vem na minha cabeça. Perfeito. Mas os estereótipos também, eu imagino que estejam caindo cada vez mais. Estão caindo mesmo. Você teve que passar por algumas coisas, até as tatuagens mesmo, você tocar numa banda de hardcore. Como que foi isso para você? Para mim, a questão de lidar com pessoas, na verdade, você pode dar o cargo que você quiser para as pessoas e tudo mais, mas eu acho que saber lidar, né, com as diferenças, respeitar as diversidades, que é alguma coisa que eu aprendi, especialmente no mundo da música, quando você traz para essa realidade, especialmente o hardcore, que também é uma questão, assim, é uma música mais extrema, também meio apartada do gosto popular do mainstream, ele é muito mais nichado, mas você acaba, talvez assim, o menos com menos dá mais, então você acaba se unindo, conhecendo, e eu acho que eu trouxe um pouco dessa vivência, né, e a convivência de banda são 5 pessoas com 5 namoradas, com família, problema e uma democracia que basicamente você tem que colocar a sua opinião no tom correto, porque ninguém efetivamente, né, ganhava dinheiro fazendo aquilo, fazia pelo amor, né? Até tinha remuneração. Mas acho que aí eu acabei encontrando um espaço e um equilíbrio para você ter o respeito da palavra, saber escutar, e isso também levar tanto para o mundo corporativo quanto para o lado do empreendedorismo, porque o empreendedorismo também você tem que achar pessoas que tenham os mesmos valores que você e, ao mesmo tempo, acreditem no mesmo direcionamento. Né? No caso, aí, como CEO, você acaba dando direcionamentos para as empresas ou para a empresa que as pessoas têm que acreditar na sua visão e, obviamente, né, criticar ou mesmo apoiar para você fazer esse direcionamento um pouco menos doloroso, porque a caminhada é sempre dolorosa, não existe... Né, Eu achei interessante que você falou que a banda te ensinou até sobre diversidade, porque
Eu estava escutando as músicas da sua banda, são músicas bem pesadas, assim. Quais são os temas que vocês tratam nas músicas? Olha, de tudo, né? Desde uma questão de uma visão um pouco mais política, uma questão de amor, uma questão de visão de mundo. Eu acho que o punk e o hardcore, eles trazem essa questão do protesto. Não necessariamente o protesto apenas por protestar, mas talvez uma visão, né? Até, às vezes, a parte do romance de alguma coisa, mas que tem algum cunho que faça você pensar ou repensar alguma coisa, né? Eu acho que isso nunca foi um propósito, especialmente das bandas que eu toquei, né? Eu toquei em várias bandas no decorrer aí da minha vida. Acho que as letras sempre foram importantes, mas nunca foi o core do negócio. Até porque a gente hoje, obviamente, cantava em inglês num país que não necessariamente fala a língua inglesa. E mesmo a gente sempre fazendo o inglês, né, o inglês hardcore brasileiro, né? Mas, ao mesmo tempo, você aprende, especialmente a questão da cultura também, né? A gente teve muitas oportunidades de tocar com bandas americanas, bandas da Europa, e também excursionar fora do país. Então, a gente acabou... Vocês tinham fãs lá fora? Tinha. A gente teve disco lançado em alguns outros lugares do mundo, né? E tivemos a oportunidade de fazer uma turnê na Europa também. Acho que foram 14 shows, 21 dias, sei lá, 16 shows em 6 países. Nossa, que legal. Isso foi quando? 2005, 2006. Que legal. A gente já volta para falar das bandas. Vamos falar um pouquinho das Silks. Me explica o que faz a Silks. É um grupo, né? Achei que era uma empresa, é um grupo de empresas. Isso. Bom, a Silks, ela começou com o meu sócio, né? Eu tenho 2 sócios, né, que foram 2 fundadores da Silks, que eu sou amigo deles de infância. Então, nós nos conhecemos com, sei lá, 12, 13 anos. Nós tínhamos casa no mesmo condomínio em Ubatuba. E tem uma história engraçada que toda vez que eu estava atravessando a rua para ir para a praia, alguma coisa assim, tinha um garoto com o irmão empurrando um hobbycat, aqueles barquinhos, né? E não conseguiam empurrar. Aí eles me chamavam para ajudar a empurrar até a água, e eles entravam no barco, davam um tchau e nunca me convidaram para andar do hobbycat. Mas a gente desenvolveu essa amizade, né? E o Felipe, que é um dos sócios fundadores, o apelido dele, quando a gente era criança, adolescente, era Bill Gates, porque ele já programava. E aí, obviamente, eu entrei numa carreira, né? Eu sou publicitário, entrei na faculdade fazendo publicidade, comecei a carreira na parte mais em empresas corporativas, e ele teve um site chamado olé.com.br, que foi vendido... olé.com.br, foi vendido, se eu não me engano, em 99, 2000 para a Invent, e aí, depois que ele vendeu o site, ele acabou abrindo a Silks, que era uma prestadora de serviço voltada para desenvolvimento de jogos. Né? E aí a gente se encontrava em diversas ocasiões por conta até da Microsoft, eventos de Xbox, ele talvez falando mais pelo lado do indie game e tudo mais. E aí rolou essa reaproximação. E aí ele falou assim, já tem uma empresa formada, preciso crescer, não tem um processo, vem para cá. Então a gente foram 2 anos conversando em relação a possibilidades. E aí eu falei, né, eu também estava num momento que eu acho que a gente já tinha chego no meu limite do suporte do corporativo, né? Eu acho que eu devo muito ao que eu aprendi, ao que eu tenho. Até minha mulher eu conheci na Microsoft. Mas chegou um momento que 70% do meu tempo era burocracia, 30% eu trabalhava para o negócio em si. E aí eu acabei pulando para o empreendedorismo e para mim foi uma decisão muito racional e muito natural, porque eu acho que também no mundo corporativo eu também estava muito desgastado em relação ao todo. Né? E quando você está no ambiente mais do empreendedorismo, você tem uma vantagem de gerenciar melhor o seu tempo. E hoje eu tenho talvez esse grande privilégio que é gerenciar meu tempo e as minhas prioridades, do que eu realmente preciso, o que eu devo e o que eu não quero fazer. Saber o que não quer é muito bom, né? É muito, muito importante. E é difícil, né? Difícil. Eu também passo por isso. Até na faculdade, estou me formando agora em Direito, eu estava falando para você antes da gente começar a gravar. E às vezes existe um caminho natural de quem está se formando ali. E quando eu comecei a falar não quero isso, não quero aquilo, foram os melhores momentos que eu falei, não, agora o que eu quero então? Antes de saber o que é, para mim foi muito importante saber o que eu não queria fazer. Perfeito. O que é gamificação? Bom, a gamificação, ela pega tudo o que tem de bom do mundo do game entretenimento, né? Então, por que as pessoas gostam de jogar jogos digitais? Porque tem alguma química dentro do jogo que as fazem, né, passar de fase, ter aquele reconhecimento. A gamificação, ela puxa o quê? As técnicas de games aplicadas em
em coisas que não necessariamente são voltadas para o entretenimento. Né? Então, vou dar um exemplo prático. Né? É um processo de seleção de candidatos. Né? Como fazer alguma coisa... E a palavra diversão, ela não a competição ela pode ser divertida. Né? Então, você pega o aspecto dos jogos, você tem a questão das missões, os objetivos, a pontuação, o ranqueamento. Como que você traz esses elementos para essa realidade, desde responder uma pesquisa, fazer um treinamento, para que você dose, né, essas pílulas de engajamento de uma maneira com que as pessoas acabem fazendo, não porque elas precisam fazer, mas elas se sentem motivadas a continuar essa jornada. Né? Então é um pouco dessa... Eu sei da McKinsey, eu tenho amigos meus que estão prestando agora consultoria lá, e a primeira fase é um jogo mesmo, é um jogo de meio... Eu não sei exatamente o que é, são umas plantas, sobrevivência, é um ecossistema, eu acho que eles fazem ali. E a partir disso tem muita gente que sai dessa primeira fase porque não foi bem no jogo. E as regras não são tão claras. Eles não falam, você precisa fazer isso, isso, isso. Eles te dão um jogo e eles veem como você se desenvolve no jogo. E a partir dos movimentos que você faz, eles têm alguma compreensão da sua capacidade intelectual, sua capacidade de tomar decisões, que nem você necessariamente consegue entender. É um pouco isso. Eu acho que nesse contexto eles estão usando talvez o game como uma plataforma para testar o seu conhecimento. Tem elementos de gamificação porque você vai... Talvez o processo de seleção eu estou testando meus candidatos usando medalha, ponto, ranqueamento. É uma forma de você trazer... Né? Eu gosto de alguns exemplos bem básicos e tradicionais. Né? O próprio LinkedIn, né, um grande exemplo de gamificação, porque você acaba muitas vezes preenchendo o seu currículo, né, a minha experiência profissional, e aí depois o LinkedIn te manda uma mensagem, olha, falta uns X% para você ter um perfil campeão. Aquilo te motiva a justamente... Né, a completar. Quando você coloca um texto, ou mesmo eu criei um artigo, quando você tem o aval social, as pessoas dando like, comentando, aquilo também te traz uma sensação de vitória, de conquista. E quanto mais popular eu sou, né, talvez mais badges eu possa receber. Então a gamificação ela trabalha muito com essa questão do engajamento e a gente acaba usando. É isso, eu não preciso efetivamente ter algo divertido, mas eu uso formas de incentivar e engajar as pessoas para fazer o que a plataforma E você trabalha também muito com videogame, né? Trabalhei. Hoje ainda tem algo de videogame na empresa ou é mais essa parte mesmo? Olha, eu trabalhei 13 anos na Microsoft, né, na área de Xbox. Eu acabei, quando eu fiz essa migração de carreira, né, eu fui convidado pela SPM para criar um curso chamado Game Marketing, que era justamente botar o game como espinha dorsal de comunicação, com gamificação e tudo mais. E a partir daí, eu acabei criando uma pesquisa chamada Pesquisa Game Brasil, que hoje virou uma referência. O ano que vem a gente vai fazer 10 anos, então é um grande marco aí, talvez, desse lado meu empreendedor. Né? Hoje tem uma equipe aí são 8 pessoas trabalhando nessa parte, né, que virou um produto, né? Hoje o gamer, eu falo, o gamer, ele não só joga em multiplataforma, mas ele vota para presidente, ele compra sabão em pó. Esses dias o Bolsonaro reduziu o imposto de importação de videogame, acho que era de alguma coisa para os gamers, focado no público gamer. Eu lembro até que estava no Twitter falando, o Bolsonaro querendo o público gamer aqui. E se eu não me engano, acho que na campanha de 2018, o Bolsonaro usou a plataforma game para tentar também entrar um pouco mais nesse mercado. O Lula acabou de lançar o Lula Play, que também são iniciativas voltadas para o público de game, né, para justamente motivar esse ecossistema. Então, né, o Obama, em 2008, ele usou um dos games, o Need for Speed, para fazer o anúncio, para incentivar os jovens a votarem. Então, eu acho que o game ele começou, né, deixou de ser o nicho, né, que a gente fala do adolescente que vai mal na escola, que joga no quarto, virou meio que uma central multimídia indo para a sala e hoje ganhou as ruas. Né? Você vê, né, o fenômeno Pokémon Go, há alguns anos atrás, que é aquela coisa, parou Ibirapuera, né, que é no nosso, aqui em São Paulo especialmente, né, mas ao redor do mundo, ele parou o trânsito e meio que, mesmo as pessoas não sabendo o que era o Pokémon, ou mesmo começaram a entender um pouco mais desse fenômeno, dessa popularização dos jogos. Então, o meu envolvimento ainda com o mercado de videogame não é na parte de desenvolvimento, mas sim na fomentação de dados, né, que ajudam as empresas, que a gente fala, as empresas não endêmicas, né? Então, Microsoft, Sony, Ubisoft, essas empresas que trabalham e respiram games,
elas consomem também essa pesquisa Game Brasil, mas outras empresas que gostariam de fazer parte desse ecossistema, que não necessariamente empresas do setor financeiro, imobiliário, como é que eu faço para me aproximar do gamer? 75% dos brasileiros jogam jogos digitais. Então você está falando com muita gente. Eu estava vendo que os bancos começaram a fazer um processo assim. Eu estava lendo uma reportagem que existe agora uma linha de crédito para gamers que é focado em pessoas que querem fazer seu kit gamer, montar ali sua sala com sua televisão, seu computador e tal, que é uma linha de crédito específica para isso. Então é um pouco isso que você estava falando. É isso, e o mercado, especialmente o mercado financeiro, né? Todas as bandeiras, todas as marcas e tudo que você possa imaginar em termos de iniciativa, desde patrocínio de times de eSports, que também é uma outra vertente. Está gigante agora. Tá gigante, né? Essa parte do acesso ao crédito, né? E muitas vezes gamificando os próprios aplicativos da relação com o consumidor. Então, é o game entrando, né, de A a Z dentro desse universo, né, especialmente do setor financeiro. Tá? E sobre isso que você já trouxe do eSports, vai vir o campeonato de CSGO para o Brasil agora, o Major. E eu estava vendo o Gaules, sabe o Gaules, o streamer? Ele vai produzir um estádio para o público dele, público brasileiro, poder ver as primeiras fases em loco. Porque as últimas fases normalmente são no estádio já, mas as primeiras fases são à distância, porque ninguém... Só que tem muita chance dos times brasileiros não chegarem nas últimas fases. Então eles vão criar do zero um estádio para isso. Isso é muito louco, né? É muito legal e mostra assim... eu acho que o Brasil sempre esteve no cenário competitivo, sempre participou de uma maneira um pouco menos, talvez, midiática, mas acho que esse incentivo e essas personalidades que estão ligadas aos esportes aqui no Brasil também fizeram muito, estão ajudando muito esse ecossistema a crescer de uma maneira muito massiva, né? E eu lembro que o League of Legends, há alguns anos atrás, né, o LoL, da Riot, eles fizeram uma final de campeonato que eles pegaram o Allianz Parque e fizeram... eu lembro disso. Isso foi... Uau, né? Hoje é muito comum, né, os títulos de games ocuparem um espaço que talvez só os shows de sertanejo universitário ou mesmo de rock acabem em estádio. Cada vez mais, né, tem esse fenômeno. E a pandemia... Não vou falar que ela ajudou, mas os eSports, eles sofreram menos do que os esportes tradicionais, porque muito do que se disputa é digitalmente, né? Então, você acaba também surfando uma onda de popularização por conta disso também. E é louco, porque esse público que agora está nos estádios, ele já existia antes. Ele existia nas lives, na Twitch. Você pega hoje um Casimiro, ele pega 50 mil pessoas, 60 mil pessoas, às 4h30 da manhã. Né? O próprio Gaules, acho que ele é o streamer mais visto do mundo. Né? Então, é meio que trazer esse público que antes ficava no quarto, que talvez ficasse mais isolado, para convivência, para o estádio, para também consumir, para virar querido pelas empresas, né? Pelos bancos. Com certeza. Eu diria que eles viraram, né, as pequenas Rede Globos. Eu acho que eles viraram empresas. Né? Acho que saiu da persona, né, talvez da pessoa que gostava e virou negócio. Então, né, você pega o Gaules, um fenômeno. Acho que é o do youtuber mais streamado, né, do Brasil, do mundo, né, em termos do Twitch. Então, são coisas que a gente está vivenciando isso, né? Então, e não chegou no limite. Eu acho que a gente está nesse momento ainda que não bateu o teto ainda. E você joga videogame? Não jogo. Não joga? A minha relação com os games ela é muito interessante, porque quando eu trabalhei na Microsoft, em 2001, eu fui numa feira chamada E3, que era uma feira... Né, existe até hoje grande, né? Exatamente. Los Angeles? Los Angeles, aqueles galpões... A gente tem a Brasil Game Show, a CCXP aqui, talvez como referências. Eu fui uma vez na BGS. Na BGS? Eu fui, faz muito tempo, 2013, acho. Então, estávamos lá. Então, em 2013, a gente estava lá também, né, passeando. Mas, em 2001, eu fui e a Microsoft estava lançando o Xbox Caixa Preta, que foi o primeiro Xbox. E tinha uma fila, sei lá, de 3 horas. E eu falei, que catos esses caras estão fazendo aqui, esperando para jogar 5 minutos? Para mim, o meu trigger de game veio muito mais nessa questão de entender o comportamento das pessoas do que uma paixão. Né? Minha paixão talvez seja a música. Jogar, eu jogo porque eu preciso para interagir com meus filhos, para saber o que está rolando no mundo, mas eu tenho que lembrar que eu preciso jogar. Eu tenho sócios que jogam para justamente complementar esse meu lado menos competitivo. Mas eu me apaixonei muito mais pelo ecossistema
do que move essas pessoas a essa paixão do que efetivamente eu fazer parte, né? Da mesma maneira que eu talvez eu nunca pensei em música como carreira de ganhar dinheiro, acho que o game para mim fica até mais fácil a relação, né? Ou ficou mais fácil, porque não era meu lugar comum, seu hobby, meu hobby, diversão, exatamente. Né? Era trabalho e continua sendo um grande trabalho prazeroso. E é bom separar trabalho do que a diversão, né? Não tenho dúvida. Você conseguiu fazer isso com a música um pouco? A música era a sua diversão ou também entrou um pouco nesse lugar? Sempre foi minha diversão. Tiveram alguns momentos assim, podia virar carreira, mas eu sempre tive o pé no chão porque para mim a música sempre foi um hobby muito levado a sério. Conseguimos fazer muita coisa, mas chegou um momento também que o corporativo consumia, assim, eu tirava todas as minhas férias em virtude de turnê e várias vezes enforcava uma sexta, uma segunda-feira para justamente encaixar essa agenda de banda. Eu ia te perguntar justamente como que dava para fazer os dois ao mesmo tempo, fazer turnê de uma banda e trabalhar na Microsoft ao mesmo tempo. Era complicado, assim, eu e tem uma família ainda, né? Então, a minha família não estava 100% montada, mas eu lembro assim, puta, você estava tocando em Goiânia, né? Domingo, segunda-feira, 8 horas, tinha que estar no escritório. Só, pelo amor de Deus, o que eu estou fazendo na minha vida, né? Manaus, meu Deus do céu. Então, era muito desgastante, mas ao mesmo tempo eu tinha prazer, eu gostava. Sei lá, em 2006, 2005, eu comecei a ficar cansado mesmo. E aí foi quando, assim, para mim, uma turnê na Europa era o grande finale. E eu acabei fazendo, depois a gente acabou fazendo mais um ano e meio de show e fizemos uma gravação de DVD, que aí foi o encerramento da carreira do Street Bulldogs, em 2010. Né? Fizemos 2 noites no Andagar, virou um DVD, o negócio foi a primeira vez que meu pai me viu tocando ao vivo no Street Bulldogs, foi memorável. E depois disso, para minha música, eu tenho um estúdio em casa, eu toco com meus filhos, gravei acho que 2 ou 3 discos aí nesses últimos 10 anos, com bandas de amigos, né? Tem uma banda que eu gosto muito, que é de um amigo meu que é um casal de amigos que moram no Canadá, chamado The Slugs, que eu toquei bateria durante alguns anos também, mas já era um esquema, vem sair em casa, tomar um cafezinho, fazer 2 shows por ano e olha mais lá. De boa, né? Muito mais de boa. E hoje eu não abro mão de não ter o compromisso de banda, porque consome bastante tempo. E as outras pessoas da sua banda, elas tinham carreiras parecidas com as suas ou era cada um de um canto, assim? Olha, tem 2 que são músicos, né? O Koala é um dos grandes compositores do rock emo aí do Brasil, então ele toca no Reitinho, compõe para CPM, para Glória, para NX0. Ele toca o quê? Ele toca guitarra. O Léo, que é o vocalista, que talvez seja a figura mais emblemática do Street Bulldogs, é um cara que dá aula de jiu-jitsu e é tatuador na Irlanda, então mudou de país, então assim, tem um monte de, né, a gente recebe, entra ano, sai ano, recebe propostas de volta de banda, né, coisas pra gente avaliar, mas é um cara que também já virou a chave, dificilmente voltaria pro Brasil, ainda mais para um rolê roubada do Vocês rock. ganharam dinheiro com isso? Olha, eu vou falar que a gente ganhou dinheiro, mas talvez não o suficiente para eu pensar como carreira. Talvez por conta disso mesmo, né? Eu acho que para mim sempre foi um hobby remunerado. Então eu nunca, talvez em alguns momentos, obviamente, botei bastante dinheiro, mas depois tinha patrocínio daqui, um cachê, mas era um cheque devolvido ali, né? A gente trabalhava com cheque ainda. Então era muita roubada, não tinha né? Pix, né? Não tinha Pix, várias vezes em cima do palco sem receber, e aí o que a gente faz, né? Então era histórias para contar e assim, eu digo que eu tenho uma casca bem grossa em várias questões, porque a gente já vivenciou de tudo, né? Da violência extrema a algumas coisas bacanas. Sobre essas vivências, eu estava lendo uma entrevista que o Léo deu. Eu até queria pegar aqui, cadê isso aqui? Que ele fala, aqui ó, entrevista com o Léo Cobasa, o vocalista, isso, né? Ele fala assim, o cara pergunta, e a fama de treteiros procede? Aí ele fala assim, a gente nunca foi treteiro, a gente só não levava desaforo pra casa. E aí depois ele diz, na real, eu e o Guilherme que éramos mais disposição ali. Então qualquer coisa a gente caía pra dentro. Eu vou falar que eu nesse chassi de grilo, né? Porque eles ainda andam tudo orelha de jiu-jitsu, né? Ninguém falava que eu era faixa preta de karatê. Mas não era tão incomum as pessoas quererem crescer em cima de alguma situação, entendeu? E a gente sempre se defendeu, né? Eu falo que na Europa também a gente teve uma confusão lá que a gente acabou entrando. Mas dá pra contar, não? Hã? Dá pra contar? Puta, teve uma... Dá pra contar, mas assim, a gente tava entrando num show na França, passamos som, lá fora tinha um cara que bateu numa menina. Meu, corremos lá pra apavorar o cara, né?
Na hora que depois o cara, né, ele acabou fugindo, saiu correndo. Na hora que ele voltou com 2 carros, com um monte de gente, com um taco de beisebol pra ir atrás do Leonardo, né? E a gente falou assim, vambora, né? Puta, não dá. A gente tá no país estrangeiro, volta lá. Onde era? Na França. Acho que não sei se foi Lyon, agora não lembro que cidade foi. Mas eram situações assim, e a gente teve algumas situações de pessoas que não pagaram a gente, né? E o Léo tem uma simpatia, que ele tem uma... Então, me dá um dente. Você falou... Então, era um misto de agressividade com... A gente era jovem, mas, ao mesmo tempo, a gente sempre foi uma banda muito respeitada. Talvez por conta disso. A gente nunca chegou tão no limite assim, né? Tá. Nesse dia aí que chegaram os caras com o taco de beisebol, o que aconteceu? Rolou uma confusão lá que... Na verdade, eu não lembro muito bem, mas rolou uma troca aí de carinhos. Você parou no hospital ou não? Não. Aqui, não. A gente sempre teve nesse lado, a gente sempre foi vitorioso. A gente sempre falava, time A, a gente acabava indo... Ah, que bom. Você era faixa preta já na época, né? Já era. Deixa eu te perguntar, como que era essa dinâmica da banda? Assim, vocês davam muito bem, davam umas brigas, porque vocês viajavam muito, né, juntos. Como que eram essas dinâmicas, esses turnês que vocês faziam? Como que rolava? Muita briga. Assim, é mesmo? Entre a convivência, né? Porque a gente tava... Agora a gente acabou de vivenciar Rock in Rio e tudo mais, né? Aquela coisa, você vê em cima do palco, é 1 hora as pessoas lá interagindo, mas você tem, né, mais 23 horas de van, e não necessariamente a estrutura que o Street viajava, não era estrutura... Né, eu tinha um hold para dividir com mais um, sabe? Hold é o cara que vai trocando as coisas ali da guitarra. Dormia com um dos caras da banda. Você não tem essa privacidade, né? E basta um acordar de mau humor, e aí acaba influenciando. Eu acho que a gente se divertia bastante, mas tinha muito essa questão de ter que suportar o limite do outro, né? E chega um momento da vida também que você fala, não quero mais isso, né? Tá. E hoje eu falo, eles são excelentes amigos, adoro eles de coração, mas talvez se eu passasse 48 horas numa van, aí ia acabar em divórcio ou em crime. E teve alguns artistas que vocês conheceram nessa caminhada que marcaram mais você, assim, que vocês talvez tocaram juntos ou no mesmo show, alguma coisa assim? Puta, eu tenho a sorte de conhecer basicamente todos os meus ídolos, assim, né? Ou quem eu já toquei, ou mesmo... eu acho que talvez o punk e o hardcore, você tem esse acesso mais direto às pessoas que você escuta e gosta. Então, eu vou falar que eu tenho muitos ídolos que são meus amigos, né? Desde a parte de artística e tudo mais. E, toquei com um monte de banda que eu adorava. Face to Face, que é uma banda que, nossa, eu adoro, né? Tive a oportunidade de tocar junto com os caras em 2008. Então, sabe, conversar, trocar. Isso pra mim não tem preço e é isso. Check na vida, sabe? É raro alguém conseguir... conversar com o ídolo, tocar com o ídolo. Aí você fala, caramba, o que eu fiz para merecer isso? Mas é isso. Tá? E tem vários outros exemplos também de bandas e pessoas que são queridas, que é isso. Estão na minha vida de alguma maneira. E seus filhos tocam também? Tocam. Tocam o quê? O meu filho mais velho, que é o Antônio, toca bateria, já toca melhor que eu. Ah, é? Puta, toca muito? Toca muito. O moleque já é um menino polvo. E meu filho mais novo também começou a tocar bateria e depois migrou para guitarra. E também já toca melhor guitarra do que eu. Então, eu já estou no lado mais empresarial agora. Mas é o meu hobby com os meus filhos, né? Então, eu gosto de tocar com eles. É o nosso futebol. Entendi. Entendeu? Eu acho que futebol eu não consegui transformar os dois em São Paulino. Um virou palmeirense faz 6 meses, né? Quem tá agora começando a gostar de futebol vai virar palmeirense. Mas pelos da música ainda estão no rock, estão naquela, né? Estão na Você gostaria que eles tivessem uma trajetória na música, assim? Que tivessem uma banda, talvez parecida com a sua? Assim? Acho que não. Para mim, hoje, a música, talvez como serviu para mim, né? Seria uma forma de... de extravasar alguma coisa física, né? Eu acho que é uma cultura muito boa de você aprender um instrumento, de você ter essa vivência de banda, de saber o momento que você tem que parar de falar, o momento que você tem que tocar, que você não pode aparecer mais, que a banda, né, não é uma carreira solo, é uma coisa que está todo mundo equiparado, né? Mas eu não projeto muito essa questão, né, talvez das minhas frustrações dos meus filhos, porque acho que a vida já me mostrou. Um já virou palmeirense e é isso, entendeu? Não dá para controlar. Já não dá para controlar, entendeu? Se quiser migrar para um outro estilo, talvez parar, né? Faz parte da vida e vai ter meu apoio. Como meus pais acabaram me apoiando, né? Eu estava conversando com vocês, são 2 advogados. Então. E, fui publicitário, música, tatuagem. Primeira tatuagem da família é sua?
Certeza. Foi, acho que a primeira e a última. Tem várias aí, né? Tem mais ainda do que no braço? Tem, tem no corpo inteiro. Perto inteiro, tem a perna. Aí, eu falei, eu que chega no pescoço, aí... Em todos os lugares que a camisa cobre, ou não? Todos os lugares a camisa cobre. Mas quando eu trabalhava no corporativo, sempre aparecia, né, as tatuagens, especialmente do braço para baixo. Eu tinha um pouco de preconceito em relação à tatuagem no ambiente corporativo, né? Mas eu também... Eu lembro que eu fui num evento na Microsoft que tinha um monte de gente tatuada nos Estados Unidos. Eu falei, cara, que legal, né? Pelo menos a empresa lá fora está mais avançada. E hoje já não tem, sabe? Talvez eu venci os últimos anos de preconceito privado, né? As pessoas não falavam, mas ao mesmo tempo ficavam olhando torto. Hoje... Mas eu acho que isso é uma exclusividade das empresas de tecnologia, porque você vai pegar na minha área direito, assim... Você não pode aparecer com uma tatuagem no pescoço, assim, ou alguma tatuagem que dê pra ver, assim, sabe? A não ser que seja uma coisinha pequena e tal, mas uma tatuagem zona igual a sua, se você mostra pra um cliente... Tem um pouco disso. Tem muito, assim. Tem. Acho que tem empresas e empresas, né? Tem um lado... Exatamente. Tem um lado... eu acho que ainda a gente não chegou talvez nesse equilíbrio, né? A aparência ainda ela tem um certo peso, especialmente para algumas carreiras talvez mais tradicionais, né? Eu acho que é... Então, falando de carreira, eu queria te perguntar, eu estou agora com 23 anos, me formando agora, estou agora tentando entender o que eu quero trabalhar, com qual que vai ser meu futuro. E eu vejo muitos amigos meus, pessoas que estão nessa mesma idade que eu, com muita dúvida, porque primeiro teve a primeira dúvida, que é o que eu vou fazer de vestibular, no que eu vou me formar. Aí entra na faculdade, se você continua na faculdade, a segunda dúvida é, bom, e agora, né? Porque não tem muito script. O script acaba na escola, depois começa na faculdade de novo, e quando acaba você não tem muito... o roteiro. Como que foi sua carreira? Quais as escolhas que você foi fazendo? Até para ajudar, assim, o pessoal que está ouvindo, que é mais gente da minha idade mesmo, das faixas dos 20 até 30 anos, assim. Olha, eu acho que assim, a vida ela vai te levando também, né? Eu acho que o saber o que você não quer talvez seja o principal, né? Eu vou dar o meu exemplo, né? Eu fiz publicidade e eu lembro que eu prestei rádio, TV e jornalismo. Acabei passando em tudo, mas acabei optando por fazer publicidade e propaganda. Onde você fez? Fiz na SPM. Lembro que na época, talvez meus colegas todos queriam a área de criação, que talvez fosse a área mais midiática dentro do ramo de publicidade. E eu sempre gostei dessa questão dos números, negócios, mais de criação de marca, né, de planejamento, do que efetivamente talvez o lado criativo. E eu acho que assim, a própria vivência da experiência no corporativa, né, eu comecei a trabalhar com bebida, eu trabalhei com whisky Old Date, Dreyer, né, trabalhei na antiga Rio Blind, hoje é o Diageo, né, que é do Logo no início da carreira, é isso? Fiz estágio e fui trainee. E eu acho que isso para mim foi um grande passo, porque ser trainee, especialmente na área de marketing, você tem uma vivência grande em várias áreas. Então, eu consegui entender o que eu não gostava e o que eu mais me identificava. Porém, eu acho que tem um fator que é o fator pessoas, né? Então, que é quando você entra numa empresa, a empresa pode ser uma merda. Se você tem um chefe legal, talvez você consiga sobreviver e ter um pouco mais de clareza do que possa, né, você possa galgar como carreira. Quando você tem uma empresa puta legal e tem um chefe bosta, cara... nada vai te segurar. Então, é um mix entre deixa a vida te levar, saiba o que você não quer abrir mão, né? E tem que ter uma sorte, uma empatia de você também estar num ambiente que você queira co-criar. E eu acho que as empresas hoje está mais descentralizado. Você consegue trabalhar em empresas startups, próprias empresas que você pode fundar, e talvez vocês que... Né, os jovens, né, você tem muito tempo para poder errar, né? E não é que você, com 30 anos, mudar de carreira. Pô, conheço N pessoas que fizeram isso. Né? Talvez ter a força de vontade, conhecer as pessoas certas e fazer um movimento. Eu diria que é um movimento de xadrez. Você não pode ser muito porra louca para fazer um negócio que você acha, vou mudar. Não. Pensa... Calcula um mínimo do risco e vai. Entendeu? Eu sinto que isso que você falou, de deixar a vida te levar um pouco, assim, mas sabendo dos riscos. Uma vez eu fui... Meu pai mesmo, ele foi falar numa sinagoga lá, que chamaram ele para falar. E aí tinha um outro CEO de uma outra empresa lá falando. E ele me falou uma coisa que me ajudou muito a fazer minhas decisões seguintes, né, daquele ano. Que ele falou assim... Ele era CEO da Madeira. Sei. E aí ele falou assim... Para eu chegar aqui, se eu tivesse pensado isso há 40 anos atrás, sei lá, eu não teria feito a carreira do jeito que eu fiz. Mas a cada momento que tinha uma rotatória, assim, que tinha uma encruzilhada, eu tinha que ir para um lugar ou para o outro,
eu fiz a decisão que mais fazia sentido para mim na época e os resultados dessas decisões me levou a estar onde eu tô agora. E eu sinto que quando a gente, por exemplo, na minha faculdade, a gente chega no 5º ano da faculdade, começa a rolar uma pressão de você precisa estar num escritório de advocacia ou, se você quiser uma área pública, você já tem que estar meio no meio, estagiando com algo do tipo, estagiando num tribunal, estagiando no Ministério Público, para já seguir essa carreira de concurso ou estar num escritório para ser efetivado no final do ano e conseguir ter uma segurança ali, pelo menos no ano que vem. Se você não está num escritório no 5º ano, ferrou, sabe? É essa cabeça. Isso começou a me pressionar muito quando eu entrei no 5º ano, agora estou no meio do 5º ano, né? A falar assim, bom, eu preciso estar no escritório agora. Agora eu tenho que decidir se eu vou para o escritório ou se eu não vou para o escritório. O que eu quero, né? E essa sensação de que, bom, se eu não estiver no escritório agora, eu não vou ter mais uma carreira para frente, sabe? E o que você mesmo falou, não, dá para mudar de carreira com 30 anos, dá para você... Exato. Um pouco do que eu estou sentindo hoje não necessariamente... E eu já conversei com outras pessoas, eles falam assim, não necessariamente não estar no escritório agora vai te fazer você não ser um advogado, sabe? Você pode estar em outro caminho e depois voltar, você pode fazer mais cursos, você pode experimentar de novo, né? É um pouco isso, né? É isso, exatamente. A gente só não vai prever, você não pode morrer, entendeu? Porque você pode morrer amanhã e, cara, você tem que tomar algumas decisões, coletar alguns tipos de, né, pelo menos mapear alguns riscos, mas senão você vai viver o dos outros, né? E a gente tem um pouco dessa viver a agenda dos outros, dessa pressão, seja popular, seja a pressão da família, seja a pressão do próprio mercado, né? Talvez assim, eu vou dar de novo um exemplo, né, de mudança de carreira. Você trabalhar numa empresa multinacional que te dá uma remuneração, ação. Se você for pensar só do ponto de vista de salário e benefício, nunca teria saído para empreender, né? O empreender é tudo risco de tudo que você possa imaginar. Você tem que ter um pouco de culhão e, ao mesmo tempo, talvez ter essa questão, e se der errado, para onde eu vou? Né? Mapear um pouquinho do caminho B e C, entendeu? Se o A você não quer seguir. Né? E eu acho que é assim, se a gente tem saúde, força de vontade, cara, a gente, né, morrer de fome ninguém vai. Então, tem que aproveitar enquanto todo mundo está jovem, saudável, e tentar minimizar É chato fazer um monte de... você pensar 8 horas da sua vida fazendo um negócio que você não quer, em algum momento a vida vai te cobrar esse preço, entendeu? E você gostou do tempo que você passou na Microsoft? Você ficou 13 anos lá, né? Foi bom para você? Para mim foi bom. Eu aprendi muito do ponto de vista, né, de negócio. Eu tenho ótimos amigos, né? Consegui criar vários laços de pessoas que hoje me acompanham do lado pessoal mesmo. E só tenho que agradecer. Mas eu entendi meu ciclo. Em que momento é que eu tinha que sair, né, para justamente não virar um negócio que para mim ia custar muito mais caro do que talvez uma mudança, que era uma mudança que eu almejava. Né? Acho que o caminho da música, dessa parte do empreendedorismo também, que música é ser empreendedorismo, né? Você acaba trabalhando... Eu agendava todos os shows, eu que era o empresário, muitas vezes, da banda nesse sentido. E é isso, você tem a autonomia de falar sim ou não para um show, um contrato e tudo mais. E aí, fazendo essa migração, eu também tive essa flexibilização de fazer as minhas escolhas. E tenho sorte de ter sócios que são, não são meus melhores amigos, o que é ótimo, porque você consegue separar as coisas, mas a gente tem uma agenda muito... A gente sabe o que a gente quer e como que a gente vai chegar. E quando eu estava olhando a sua carreira, assim, até um pouco tem a parte... Meu pai também fez isso, né? Trabalhou na Microsoft na área de games. E é uma carreira que você olha e fala, é o sonho, né? Trabalhar com videogame, principalmente para quem gosta de videogame, assim. Imagina trabalhar na Microsoft, Xbox 360... Porque você imagina, vou ficar jogando videogame, vou receber os jogos antes, porque de fato você recebeu os jogos antes. Só que tem o lado que não que é trabalho, assim, né? Esse lado meio romantizado de trabalhar com games, ele existe mesmo ou no final é um trabalho como qualquer outro? Então, eu acho que ele existe do ponto de vista de quem nem todo bom jogador de futebol é um bom treinador de futebol. Nem todo bom gamer vai ser um bom executivo do mundo de games. Essas coisas, elas meio que né, acho que muitas vezes a gente quer trabalhar com o que a gente gosta. E, você entra lá, né? O Milton, a gente sempre brincava que as pessoas achavam que a gente ficava jogando, que a gente tinha que entender do jogo. Na verdade, você tem que entender quanto vai vender, como que você vai fazer tal coisa. Essa visão menos... romantizada e muito mais relacionada ao que efetivamente funciona para aquele negócio dar certo ou não, né? O meu pai nunca jogou muito bem.
Ele tentava, ele pegava assim, jogava, vou jogar um Halo. Aí ele ficava travado numa fase, sempre travado. Ô filho, ajuda aqui eu passar. Eu pegava lá, passava pra ele, aí ele tentava de novo. Você estiver ouvindo aí, ó, bem médio sempre. Hoje ele nem consegue mais jogar, coitado. Não, mas ó, Milton, pra mim, foi, né, foi um cara que me ensinou muitas coisas relacionadas tanto ao lado pessoal, né? E tem uma coisa que eu valorizo muito, né? E para alguns chefes que eu tive na vida, né? E o Milton foi um deles, que valorizava muito essa questão da pessoa. Então, muito, sabe, não era tão incomum, né? Era incomum as pessoas perguntarem como você vai, ou saber um pouquinho mais de como você estava em termos de final de semana, dia a dia do seu mood, para justamente saber se dava uma bronca maior ou não, né? Seu pai falava uma coisa para mim que era: você era muito valente para quem não tem asas e não sabe voar. Né? Então eu acho que eu aprendi muito nessa relação, e talvez o lado de não ser gamer e ser mais uma pessoa voltada para números me ajudou bastante também nesse próximo passo, que é o próximo passo que eu dei, que foi do empreendedorismo, que jogar é importante, pode ser legal, mas saber o rolê completo é mais importante. Agora, falando do meu lado, era muito legal ser filho dele, porque aí eu recebia os jogos. Ele chegava assim: ó, saiu esse jogo novo, tô aí. Aí eu recebia, às vezes eu jogava, achava ruim, não precisava, sabe? Aí eu descartava, assim, porque eu recebi um monte de jogo. Eu tenho uma gaveta até hoje de Xbox 360. Aí depois ele saiu, nunca mais. Perdi toda essa vantagem. Você é professor universitário. Sou professor da pós-graduação da SPM, né? Então, em 2013, me chamaram para montar esse curso. Ele começou como um curso de atualização. Então, aqueles cursos de 30 horas, né? Você entrava, fazia o curso para entender game marketing, game, né? E tudo, e gamificação. E em 2016, ele virou um curso parte da pós-graduação de marketing digital. Então, a competência de game marketing hoje, né, e gamificação, ela faz parte do MBA da SPM de marketing digital. Então, eu estou lá dando aula. Como que é ser um professor para... Pô, é um mundo diferente do mundo que você estava acostumado antes, né? Ele é diferente, ele é desafiador, porque é isso, né? Hoje, com Google, Wikipedia, se disputa, né, o conhecimento, mas eu sempre tive uma ótima avaliação por parte dos alunos, talvez pela essa vivência de mercado que eu tenho e experiência. Eles gostam de você, seus alunos? Gostam. Gostam. Né? E eu falo assim, para mim, dar aula, eu sofro. Porque eu não gosto de exposição. O professor tem aquela coisa. Você é o foco ali, né? Eu tenho que me concentrar. É tipo entrar no palco, assim. Eu tenho que fazer aqueles 15 minutos antes de concentração. Isso para qualquer entrevista, qualquer coisa que eu faça, eu tenho que ter esse momento meu de preparo. E dar aula é isso. Você tem que estar bem preparado para administrar a ansiedade, os humores, né? Então, e obviamente passar o conhecimento que você acredita ser o correto. Mas eu brinco que eu todo ano eu falo, eu vou me aposentar, não quero mais dar aula. Aí entra o próximo ano, eu acabo pegando turmas boas, eu gosto muito dessa troca. Tenho alguns ex-alunos que trabalham hoje comigo nas empresas. E sou muito grato à SPM e a toda essa experiência que eu tenho desse mundo acadêmico. E eu não sou acadêmico, né? Então eu acabei entrando dentro desse lado mais prático de quem entende ou participa do mercado. E não necessariamente eu tenho o mestrado em algum tipo de competência que eu acabo ajudando. E seus alunos, eles que chegam até você ali no seu curso, eles querem o quê? Assim, o que eles querem com o seu curso? Muita gente entra... Talvez para esse lado, eu gosto do segmento, não sei por onde começar, ou quais são o ecossistema onde eu posso trabalhar. E muita gente agora, essa questão da gamificação, né, o fato da gamificação ela virar uma competência de quase sobrevivência de engajamento. Todo mundo, mesmo não gamer, quem não quer entender de como a gente pode usufruir, né, dos benefícios da gamificação para processo de seleção, para campanha de incentivo, para lançamento de alguma plataforma de alguma coisa. Então, nesse sentido, eu acho que o game como espinha dorsal de comunicação é o que as pessoas mais querem entender como isso pode virar um negócio. Tá. E o mercado de games hoje no Brasil ele é muito grande, né? Para você trabalhar com isso, quais são as áreas que você pode ir? Assim, você pode ir tanto para essa área que você falou mais de marketing no videogame, mas existe, por exemplo, ser um desenvolvedor de videogame no Brasil hoje? Existe isso? Existe. Hoje o Brasil tem todas as... Acho que do ecossistema de mercado, da parte de marketing, vendas...
a parte de desenvolvimento, criação. Eu acho que a gente tem as competências, estúdios e empresas que acabam abrangendo. Muita gente trabalhando para fora, né? Então você acaba sendo quase uma agência de desenvolvimento, mas você tem clientes 100% Estados Unidos, Europa, Japão, né? Tem muito desenvolvimento de jogos brasileiros, os indie games, ou estúdios que já estão dentro de um patamar quase hollywoodiano. Então, estúdios aqui no Brasil, né, grandes, com jogos bem populares. Tipo, o Aquiles é um estúdio do Sul, Rio Grande do Sul. Eles têm um jogo que, tem na plataforma Nintendo Switch, tem na PlayStation Network, que é um jogo de carro, agora me fugiu o nome, né? Tem a Wildlife, que também virou um unicórnio recentemente. Tem vários de joguinho de celular? Exatamente. Né? Então, eu acho que a gente está talvez, longe de ser talvez o mercado mais maduro do ponto de vista americano, europeu, mas a gente já tem os nossos próprios unicórnios, as nossas próprias empresas que começam a apontar, né, talvez como promessas ou realidade mesmo de que desenvolver game no Brasil é possível e a gente está formando muita gente. Né? Tem jogos mais casuais e mesmo jogos para publicidade, treinamento, tem oportunidade para todo mundo. Roteirista, sonorização, conteúdo de game. Né? Os maiores youtubers do mundo são gamers. São gamers e tem pelo menos uma lista de top 10, sempre tem 2 ou 3 brasileiros, né? Eu acho e que quem não é gamer começa a colocar. O Felipe Neto, por exemplo, é um dos maiores do Brasil hoje, ele sempre tá jogando um joguinho ali. Exatamente. Ele nunca foi gamer, mas ele joga um Among Us, ele joga uma coisinha. Né? O próprio Neymar também. Então. Isso, acho que é muita gente falando e usando o game como forma de comunicação. Né? Inclusive, eu queria te fazer uma pergunta aqui. Essa semana passada, eu acho, saiu um vazamento do GTA 6. Um vazamento de imagens do jogo mesmo. Acho que foi um dos maiores vazamentos já feitos de GTA. Isso é proposital, você acha? Ou realmente alguém entrou lá e vazou as coisas para... Olha, tem de tudo, né? Acho que dentro da indústria a indústria de entretenimento, né? Filme, música, né? Eu não sei o que é, se é mais uma jogada de marketing ou efetivamente, né, tem... Cada vez mais as empresas, e eu lembro também da nossa época de Microsoft, quando foi lançar o Xbox One, foi uma reunião muito bizarra. Foi em Manaus, 1h30 de barco de Manaus. A gente foi num hotel que não tinha internet para eles falarem os códigos de tudo que seria a nova plataforma. Né? Então, esse era o tipo da situação que era impossível vazar, porque você tinha que entrar sem celular na sala, né? Nem existia sinal. E era uma reunião bem petit comité. E eu não sei o quanto que essas empresas também, quando você pensa em lançamento de produto, quanto que um vazamento já não traz um awareness, né? Um engajamento aí para justamente, falem mal, falem da gente, né? Aquela coisa, não vou falar, mas eu apresentei para 100 pessoas aqui e liberei o celular. Virar uns rumores, né? Virar rumor, tá? Então, acho que tem esses dois lados, tá? Mas faz parte do mercado. Queria fazer umas perguntas agora. Tem uma pergunta que meu pai fez, tem perguntas que uns amigos meus fizeram, tem umas perguntas minhas, mas um pouco mais rápidas, assim. Primeiro, meu pai falou, ele queria fazer 2 perguntas para você. Ele queria perguntar do seu Maverick, do seu carro. Maverick. Maverick, né? Ele falou que seus filhos estão tirando a gasolina porque o carro tá quebrado. O que é seu... Eu sempre tive, assim... Eu não gosto de carro, mas eu gosto de carro antigo, Muscle Car e o Maverick, que é um carro dos anos 70, é um carro que para mim marcou muito a minha infância visual, assim, o cara que eu cortava o cabelo tinha, então tem essa, né? E eu comprei um Maverick já faz uns 5, 6 anos, reformei um Maverick, placa preta, né? Um Maverick GT, tudo bonitão. E eu levo meus filhos de vez em quando para escola, para aula de bateria, esse tipo de coisa. E assim, virou uma diversão nossa, entendeu? Virou um momento nosso de passar vergonha e suar, porque... Eles curtem? Curtem. Porque eles sempre saem, né? No primeiro ano a gente saía e voltava de guincho. Então eles adoravam voltar de guincho, né? Real? Agora, assim? Real. E ele é um carro, V8, puta cheiro, acorda a vizinhança inteira. Então tem todo, né? Tem todo um cenário. Mas é um momento de diversão, assim. Eu gosto, né? Eu dou umas voltas com eles de final de semana só. E eu levei recentemente para a escola, até falei, voltaram, já chegaram com perfume de gasolina, porque é isso, né? É um carro antigo que, né, você pegar o lado ecológico dele é zero. Mas essa é a minha paixão. E a sua história do dia que você arrombou uma casa para salvar um cachorro? Aconteceu isso? Aconteceu.
minha sogra e meu sogro moravam numa casa, né? E perto da casa tinha um cachorro que, sei lá, nos últimos 8 meses, né? Eu ia ver minha namorada na época, que agora virou minha mulher, e a gente via o cachorro sendo muito abandonado. Era uma casa era uma empresa de fachada que eles compraram um Bull Terrier, que é um cachorro, né, que parece um pitbull, para tomar conta. Só que ninguém ia na casa, a casa estava fechada. Então os vizinhos o alimentavam pela porta. O cachorro, assim, eu vi a unha dele fazia tipo o Zé do Caixão, né? Virava a unha. Putz. E aí eu lembro de ter ligado pra polícia, liguei pra bombeiro, liguei pra Luísa Mel. Luísa Mel já existia, né? Já existia. E aí entrou num momento que, se eu não me engano, o programa dela tava naquela janela de férias, entendeu? Eu lembro que foi novembro ou dezembro, que a gente fez o furto do cachorro. Aí eu me juntei com um amigo meu, que também era da Microsoft, e eu falei, vamos roubar o cachorro? Vamos. E aí a gente conseguiu um chaveiro. Nós fomos o chaveiro, convencemos o chaveiro, topou. E eu não sabia a agressividade do cachorro, porque ele era um cachorro... ele não tinha expressão. A remela do olho dele era tão grande que os 2 olhos estavam fechados. Né? E aí conseguimos. Né? O chaveiro foi, abriu a casa, nós voltamos no dia seguinte, porque era uma casa no meio da rua, assim, né? Pegamos o cachorro, eu levei para sacrificar, né? Eu levei para numa clínica, falei, o cachorro vai morrer, tava com metástase, tava tudo que você possa imaginar. Tá. E aí a mulher falou assim, vai durar 3 meses esse cachorro aqui, o que eu faço? Eu falei, vamos dar uma dignidade pro cachorro. E o cachorro recuperou. Putz. Ficou 6 anos comigo. É mesmo? Com você? Porque assim, era um cachorro feio, todo estrupiado, né? Quando ele ficou melhorzinho, né? Ele fez uma cirurgia de transexual, teve que tirar o órgão sexual dele, de tão podre que tava metástase, né? Tá. E eu falei, eu nunca tive uma Land Rover blindada, mas eu gastei uma Land Rover blindada no cachorro. E ele virou meu xodó, virou tipo, né? Eu botei o nome de Ringo Starr, em homenagem aos Beatles. Tive que reformar minha casa, tive que construir um canil, porque ele era um cachorro mais agressivo do que eu tinha já 2 cachorros e um gato, né? Já tinha, então virou uma colmeia de cachorro lá. E ficou comigo 6 anos. Que legal. Né? E assim, eu agradeço o quanto que vários amigos e todo mundo apoiou nessa, né? Foi uma coisa que hoje... Faz tempo isso? Faz uns 10 anos, 12 anos. E hoje, acho que hoje até essa questão da própria... dos animais, maltrato dos animais, tem uma lei mais severa. Na época, era aquela coisa, a polícia não podia fazer nada, né? O vizinho não queria se intrometer porque não sabia quem era a pessoa. E é isso, do it yourself, é meio do punk rock, faça você mesmo e vamos embora. Foi lá e fiz. Falando da sua banda, Street Bulldogs, tem vários álbuns, né? Quantos álbuns vários, são? uns 6, 7. Qual que é o álbum favorito pra você? Pra mim é o último, que é o Tornado Reaction, que é o que a gente gravou, a melhor condição de estúdio, tempo, entrosamento de banda, é o que eu mais gosto. Então escutem aí, qual que é o nome? Tornado Reaction. É isso. Tornado Reaction. Tá no Spotify, tudo? Eu acho que tá no Spotify. Pra falar a verdade, também eu acabei me desplugando um pouco desse lance de banda... do gerenciamento da banda, mas tá no Spotify, sim. Eu até colocaria aqui de fundo, mas eu acho que o YouTube pega copyright e tal, eu acho que melhor não, mas... Vou pôr as fotinhos do álbum pra você. E tem alguma música especial pra você da banda? Não, tem um monte de música que eu gosto, assim não tem uma preferência. Eu gosto de tudo que eu acabei fazendo no Street Bulldogs, então não tenho muita... Você cantava em português também? Tinha algumas músicas em português. Mas a maioria... A maioria era em inglês, né? E seus fãs? Existe fã até hoje? Muito, assim, impressionante. Tem até uma história engraçada, que a gente tava no happy hour, né? Tava com eu, seu pai, e tinha um cara no mesa do lado, ele e uma menina ficaram olhando, eu falei, puta que pariu, né? Aí eu fico pensando, será que conhece da SPM? Será que conhece da Silks? Conhece coisa da Microsoft? E aí eu falei, eu sou fã do Street, você não é o Guilherme. E eu sou baterista, né? O baterista ninguém lembra do baterista, fica mais né? no fundo ali, né? Eu sou low profile. Era um fã real, então, né? Fã real, as pessoas sabem seu nome, né? Então... Que louco. É muito louco. Até hoje tem gente que para você? Tô agora autografando um pôster para uma pessoa que fala, eu preciso do seu autógrafo. Me mandou o pôster, tô autografando e vou mandar por correio. Nossa. Então é muito louco. Legal. Depois de 1000 anos sem tocar, e é isso. É o legado. Muito louco. Não volta nunca, então, a banda pra fazer um show de... Nunca vou falar que não, porque todo mundo vivo, né? Mas, eu não sei, eu tenho um pouco de preguiça. Bastante preguiça. Mas eu sou baterista, eu não decido nada. Agora, tem 2 amigos meus que fizeram perguntas. Um é o Martin Tchau, ele perguntou assim...
Quais são os tipos de jogos em que você vê a maior oportunidade de inserção de tecnologias descentralizadas, como NFT e blockchain? Nossa, acho que essa é a pergunta de 1 milhão, né? Hoje, fazendo essa... Tá todo mundo agora olhando esses novos modelos de monetização, ou mesmo de como você usa o próprio, né, o play to earn agora, tá? Você jogar e conseguir conquistar a sua própria moeda e justamente virar os NFTs da vida. Eu acho que esses jogos voltados especialmente para mobile, talvez como plataforma de popularização, seja um desses caminhos. E os jogos que a gente fala que são os free-to-play, né? Que são jogos gratuitos para justamente criar um pouco desse vínculo para você efetivamente entender a mecânica e começar a ganhar um pouco mais de popularidade e penetração. Esses free-to-play, você diz os jogos que são de graça, só que você pode comprar coisa dentro do jogo, esse tipo de coisa? Exatamente. Você pode até transformar as suas ações em moedas reais. Entendi. E justamente criar esse ecossistema financeiro, que é um pouco do que algumas empresas estão direcionando seus esforços. Entendi. Ainda eu diria que é uma aposta, né? Não é uma realidade, mas um caminho, né? Esse caminho de e-bets, né? Que a gente está vendo muito nos esportes tradicionais. Todos os ex-jogadores de futebol hoje são garotos propagandas de algum tipo de... Né, o Denilson, né? Cafu, o Marcelo também. Então... E você vê que o próprio Neymar, o I-Mean, tem um monte de coisa que eles... Tá todo mundo nesse métier de apostas, e talvez isso também seja uma outra forma de você crescer ainda mais dentro do ambiente competitivo dos games. João Pedro Meza, esse aí jogava videogame na madrugada inteira, quando a gente tinha 13 anos. Legal. Aí chegou a pandemia, eu não tinha o que fazer, a gente falou, vamos voltar a jogar. A gente voltou a jogar, eu e ele, o pessoal, a gente formou um grupo, Rainbow Six Siege, legal. Sabe? Ubisoft. Exato. E a gente... Eu sou muito ruim, eu sempre fui ruim. Eles são um pouco melhores que eu, mas a gente jogava, assim, de competição e ficava gritando à noite. Tipo, 3h30 da manhã, a gente gritando, porque não sei o que... Tá vindo um policial, tá vindo não sei o que. A gente... Era muito bom. E foi o que fez a pandemia passar melhor pra mim. Porque teve um momento ali que tava difícil. Aí eu falei, o que eu vou fazer? Não jogava videogame há muito tempo, mas eu tinha o jogo. Aí eu chamei eles e falei, não, a gente tá jogando aqui Rainbow Six. E une muito, porque é um time, né? Total. Principalmente Rainbow Six é um jogo competitivo. São 5 jogadores, cada um tem uma função ali. Tem os terroristas e os policiais. E você entra naquele universo... Você se torna um jogador, a gente ficava rindo, era muito bom, assim, me ajudou a passar pela pandemia de um jeito melhor mesmo. Assim. Que legal. E aí ele perguntou, eu queria saber sobre a rivalidade entre Xbox e PlayStation. Eles dominam os mercados de videogame até hoje e têm estratégias diferentes para tentar conquistar o mercado dos games. A Sony parece focar mais nos exclusivos, com jogos como God of War, enquanto a Microsoft pensa atualmente mais na confortabilidade do consumidor, como, por exemplo, com o Game Pass e a integração com o PC. É por esse caminho mesmo? Qual é a vantagem de cada estratégia? E como foi a transição do Xbox, que era uma empresa bem focada em exclusivos, como Halo e Gears of War, e que passou a focar mais em confortabilidade? Eu vou falar que a questão do cloud computing, né? Ou seja, os jogos jogados na nuvem, eu acho que esse é o grande caminho, o grande desafio da indústria de game, né? Acho que Sony e Microsoft travam talvez esse duelo, talvez do ponto de vista de consumidor, né? Acho que, como indústria, as duas empresas têm as suas vantagens, suas desvantagens, suas características, mas as duas caminham para um caminho que é trazer cada vez mais propriedade intelectual para o seu guarda-chuva. Então, é cada vez menos plataforma, menos Xbox e menos PlayStation. Talvez é mais o Halo jogado no Xbox, no mobile, por que não no PlayStation? Mas o Halo sendo da Microsoft, é isso? Sendo da Microsoft. Então, acho que a indústria ela vai caminhar mais para ter a propriedade intelectual da marca, do jogo, e menos preocupado, isso é exclusivo, né, para PlayStation, que é um pouco de como a indústria vem caminhando, né? E eu acho que o Minecraft é um bom exemplo, né? A Microsoft comprou o Minecraft e continuou liberando para as concorrentes. Então, o Minecraft ele funciona em todas as plataformas e é isso que talvez a indústria de games, né, mais tradicional acabe licenciando para outras plataformas. E a nuvem, eu acho que vai ser o grande diferencial, porque não importa, a gente está falando muito de bits and bytes, mas daqui a pouco vai ter o 6G, 8G, que você pode jogar, vai ser uma tela. Né? Não importa, vai ter um processador lá e vai rodar tão bem quanto um PlayStation 5, 6, 7,
tá? Você não precisa ter aquele hardware daquele tamanho ou, né, ou despender muito. Vai ser uma coisa mais democrática, mas eu acho que ainda vão uns 2, 3 anos aí, pelo menos no mercado mundial, para estabelecer a questão do cloud. Para nós aqui, mais uns 5, 6 anos aí, talvez por esse delay de tecnologia que a gente tem, que é natural. Aquele movimento de jogos com movimento mesmo, o Wii, o Kinect também, que começou a ter isso. Isso está em declínio? Porque eu não vejo mais... Eu acho que perdeu o momento, né? Da mesma maneira que também a própria realidade virtual, ela ainda ela é uma aposta, né? Todo mundo achou que os óculos, metaverso, eu acho que são visões de direcionamentos, mas que não necessariamente na prática, né? O Kinect era do cacete, né? Quando eu vi a propaganda do Kinect, eu falei, vai revolucionar. Vai revolucionar, acabou, né? A indústria, os consumidores acabaram não indo tão para frente quanto, né? Acho que você tem as aprendizagens para utilizar em outras formas, mas a própria realidade aumentada, né? Que você põe a imersão, ainda é desconfortável. São poucos jogos que tem, é caro. Então a gente está vivenciando esse direcionamento que a indústria dá, mas o que movimenta efetivamente a questão de receita, público-alvo, é a facilidade, é o mobile, é o básico, que não necessariamente é o melhor gráfico. Às vezes é uma jogabilidade que tem uma química. E aquela empresa que você falou, o unicórnio brasileiro, né? Que é a Wildlife, trabalha nisso. Pô, o próprio Among Us, nós estamos comentando, é um jogo que 4 anos atrás, por causa da pandemia, ele bombou, né? E é simples, né? A tecnologia ali. Super simples, sabe? Tem esses fenômenos, né? Que eu acho que a indústria de game acabou trazendo. Os jogos casuais, os jogos menos gráfico, eles têm espaço hoje. E eles são a maioria. Né? O Candy Crush é um jogo, né? E as pessoas falam, mas quem joga Candy Crush não é gamer. Claro que é gamer. Entendeu? Meu pai não joga Candy Crush, ele joga um outro que é muito parecido. Ele fica... Parece que ele tá trabalhando. Eu falo, meu pai tá trabalhando, não vou atrapalhar a hora, ele tá no joguinho. Isso. Às vezes, no meio da reunião, ele tá aqui, porque ele trabalha muito de casa agora, né? Ele tá aqui, ó, só no Candy Crush. Gui, é isso, foi muito bom nessa entrevista. Muito obrigado por ter topado. O 8º episódio aqui, então a gente tá começando, então é muito bom que tenha gente que nem você. Muito obrigado por ter topado. Foi muito bom, foi um prazer mesmo ter essa conversa com você. Para mim foi uma honra aqui também, vocês aqui, agradeço o espaço. E é isso, do it yourself, faça você mesmo, porque uma hora tem a recompensa. E nada melhor que a nossa própria recompensa de falar, fui lá, testei e fiz. Se dá certo ou não dá certo é uma consequência, mas o importante é dar esse primeiro kickoff. Eu já tô sentindo isso agora com os comentários das pessoas que assistem. Esse dia eu tava na faculdade, uma menina veio assim, sei que tem o podcast, né? Eu falei, sou eu mesmo. Então eu já assisti o episódio, falei, pô, só isso já é muito da hora. É isso. É o reconhecimento que às vezes eu tenho com a banda, sabe? É pontual, ponderado, mas é aquela coisa, caramba, é o reconhecimento é muito legal. Vale o dia. Check, entendeu? Obrigado, Gui. Valeu. A vocês, até mais. Tchau, tchau.